Galera, bem-vindos a mais uma live aqui no perfil, né, do Fernando. Essa live ela é mais pelo Convergimos, que é uma outra página que a gente tem, e a gente posta aqui e lá. Né? E hoje temos uma convidada incrível, a Aline Novaes. A Aline, hoje, gente, vocês não têm noção como é que essa mulher foi muito importante na minha vida, né? Me ajudou demais. Vocês não têm noção, né? Ajudamos mutuamente. Ela é mãe da Alice e do Arthur, empreendedora por trás do Depósito Aze. Né, ela vai compartilhar um pouco, né? Ela vai compartilhar um pouco sobre a trajetória dela, como ser uma empreendedora no ramo da construção civil, né? E a gente vai explorar, né, com ela aí. Quem tiver alguma dúvida sobre essa questão aí de empreender na área da construção civil, né? Ser uma mulher empreendedora, mãe de duas crianças e ainda dar conta do negócio. Então, hoje é dia de tirar essa dúvida aí. Tá? Verdade, verdade. Galera, e para quem não conhece, tá? O Depósito Aze, vou até deixar aqui, marcado aqui, para vocês seguirem eles lá, tá? A galera de Contagem, região Nordeste, não é, Ali? É noroeste de BH. Nordeste. É, Eu vou a gente deixar. está no Califórnia, né? Uhum. Eu vou deixar aqui o Depósito Aze, o arroba deles, né? Você já segue lá, a galera que estiver próximo aí, precisando de material para construir, Depósito Isso Aze. aí. Aline, como surgiu assim a ideia de criar o Depósito Aze, se tornar uma empreendedora? Bem lá atrás. Então, nós começamos o empreendimento como eu era funcionária, Uhum. né? E o Márcio também funcionário. E a gente tinha um patrão que era muito bacana, mas não tinha mais nenhum interesse em continuar, né, com o Uhum. negócio, porque ele tinha várias outras coisas. E para ele não fazia sentido mais também, né? E aí ele falou assim: não, isso para mim é coisa pequena, eu tenho outros investimentos, outros empreendimentos. E nós ficaríamos desempregados, né? Os dois. E aí ele foi e falou assim: eu tenho uma pessoa para comprar, mas se vocês conseguiram o dinheiro, eu vendo para você. Na época, tinha uma amiga da faculdade, eu fazia faculdade de serviço social. Uhum. E aí eu tinha uma amiga de faculdade que trabalhava no banco e tinha um irmão que trabalhava no banco como gerente de conta jurídica. E aí a gente conversou com ele, a gente deu o acerto que a gente tinha de entrada, e ele deu um prazo para a gente levantar o dinheiro. E aí eu fui no banco, consegui empréstimo, né? Aí eu consegui financiamento. Na época, era mais fácil da gente conseguir financiamento empresarial. Sim. Então, assim, a gente conseguiu um financiamento para poder pagar o que a gente tinha comprado, né? Pagar ele, o que a gente estava devendo, para comprar um caminhão, porque a gente não tinha nada, comprar máquina e tal. Então, a gente conseguiu um empréstimo na época no banco, e aí a gente foi, porque era o que a gente tinha, era duas alternativas, né? Ou a gente comprava, ou a gente ia ficar desempregado. Não tinha muito. Não foi assim, a gente não acordou e falou, vamos montar um depósito. Não foi isso. E o que aconteceu foi que assim, o Márcio já tinha alguns anos de depósito, eu tinha menos, mas também já tinha, e a gente falou assim, bom, vamos fazer então, né? Porque. E aí, nessa loucura, a gente começou e estamos aí hoje já há 15 anos, mais ou menos, no Nossa, mercado, sendo 15 sócio. anos. E a É, partir de um empréstimo e um negócio assim que foi, ó, vocês, é, ou é agora é, ou passa. E vocês isso, pegaram a foi isso. oportunidade e caiu para cima. Foi bem isso Cara, mesmo. Não falei assim, não. Acordei um dia e falei assim, vamos montar. Não, não foi isso. Foi as circunstâncias que nos levaram a ficar com ele hoje. A gente brinca que assim, todo mundo fala que começa o negócio, né, investindo tanto. A gente começou o negócio com, sei lá, 200 mil de dívida. negativo. Era o que a gente tinha. A gente tinha dívida, tinha uma casa. Como é que fala? Menos É, capital de giro. Se eu, o capital de giro você precisa de 100, você tinha tinha menos 100. capital zero. Não, não tinha capital de giro, não tinha nada. O capital foi zero. A gente tinha dívida.
E quando você Cara, tem dívida, você tem boleto, você tem que trabalhar, né? Então foi o que a gente fez. Não, vamos trabalhar. E aí a gente começou trabalhando, tanto que quando a gente começou, assim, eu demorei muitos anos para ter um funcionário. Eu fui ter o meu primeiro funcionário quando funcionário vendedor, que eu falo. Começou Márcio, eu, meu marido, e a uhum, gente tinha um ajudante e um motorista. E aí a gente foi ter primeiro funcionário de loja mesmo, ali que eu tinha nascido, tipo, 5 anos depois. Que a gente começou a colocar mais gente para trabalhar e tal. Hoje a gente tem uhum, uma equipe legalzinha, mas a gente começou só eu e ele, era o dia inteiro, assim. A gente não tirou férias, nós casamos, a gente não tirou folga. Eu casei no sábado, na segunda-feira eu estava trabalhando, teve tudo, a gente fez o que a gente conseguiu. Mas não tem outro jeito também. Assim, se você não tem um dinheiro para investir, né? uhum, Se você não começa pensando em quanto que uhum. você vai gastar, se você não tem uma herança, né? Se não é um negócio de família, se não é uma coisa, não tem outro jeito de começar, assim, pelo menos eu não conheço. É. Aline, quais as dificuldades você teve, assim, bem no início, para começar o seu negócio? A maior dificuldade sua que você teve? Eu acho que, assim, eu não posso falar no geral, mas eu acho que a gente teve um problema. Eu acho que eu era muito imatura em termos de conhecimento, não conhecimento do negócio, porque assim, eu consigo te vender tudo que eu tenho na loja, eu conseguia, né? Não é isso. Mas não tinha tanta maturidade para lidar com o tamanho do negócio. Ah, E você não tem que saber, sabe? A gente tem que ter um mínimo de noção de administração, de imposto, de dinheiro que entra, de caixa mesmo, sabe? De quanto que você pode gastar, de quanto você tem que guardar. E eu não tinha essa noção, era tudo muito vago para mim. Então, tudo que eu fui fazendo, eu fui muito tateando no escuro, assim. Eu só descobria, por exemplo, eu tinha que declarar tal coisa, eu só descobria quando já tinha passado o prazo. Então, assim, esse início, eu acho que ele é muito difícil, porque não basta só você conhecer do seu negócio. uhum, Hoje, eu posso te falar tudo que eu vendo, eu posso te dar, né, te dar explicação de todas as minhas mercadorias, eu posso te explicar para que serve determinada areia, qual cimento usar, qual quantidade. Isso eu consigo te falar e eu conseguia fazer isso lá no início. Mas não basta você conhecer só o que você vende. Você precisa entender de administração mesmo, do que é que você tem que fazer. E nessa parte, eu tinha zero conhecimento. Então, para mim, sempre foi a parte mais difícil, porque a gente vai fazendo sim, os tropeços e aprendendo sozinho e tal, porque por mais que você tenha uma contabilidade, a contabilidade ela tá ali só para declarar, mas você que tem que fazer o pesado da sua loja. Essa para mim foi a minha maior dificuldade, assim. Entender qual que é o dinheiro da loja, qual que é a minha retirada real, quanto que eu uhum, recebo. O dinheiro todo que entra não é meu. Ele tem que, se tem, o dinheiro é da loja. Então assim, qual que é meu, qual que é da loja, o que que eu vou fazer? E eu confesso que essa foi a minha, ainda é, porque ainda tem muita coisa que eu não sei. Mas essa foi a maior dificuldade. Hoje, se eu fosse começar lá atrás de novo, se eu tivesse que começar um empreendimento hoje, a minha cabeça seria outra. Eu fiz muita coisa na loucura, assim, a gente tinha um caminhão, a gente comprou mais caminhão, a gente comprou máquina, a gente fez não sei o quê, fez um monte de coisa, todas as coisas que eu fiz, eu acredito que foi na loucura, assim. Hoje eu pensaria muito mais, me planejaria mais, eu teria mais preparo para fazer do que eu tive há 14 anos atrás, quando a gente começou, 15. você aprendeu errando. Aí você não procurou alguém para poder explicar alguma coisa, assim, em alguns momentos, ou só foi errando mesmo, batendo cabeça? O início a gente vai errando, né? No início não tem como, você não procura ninguém, porque eu acho também que hoje é muito diferente. Quando eu comecei, eu falo até com o pessoal que trabalha comigo, com as meninas, com as minhas vendedoras. O mercado, ele mudou, mas a vida, ela no geral mudou. Uhum, Quando eu comecei, não tinha acesso à internet, né? Assim, tinha, mas a gente tinha internet de escada. Há 15 anos atrás não era uma coisa comum.
As pessoas não tinham WhatsApp, a gente trocava SMS. Quando eu comecei, eu atendia 90% dos meus clientes no balcão, 10% no telefone. Então, a gente não tem noção da dimensão do quanto mudou, a não ser que você tenha passado por todo esse processo. E aí, depois, o mercado ele foi mudando, e à medida que ele foi mudando, que eu fui crescendo, aí eu passei a procurar mais ajuda. Eu cheguei em um ponto que eu falei, bom, daqui eu só vou passar se eu estudar, porque até aqui eu vim empurrando, mas daqui eu vou precisar procurar ajuda e precisar procurar alguém, né, para me Uhum, orientar. Tanto que eu lembro que a gente conversou na época que eu te falei, eu falei assim, eu procurei o Sebrae, e uhum, eu fiz cursos e tudo, porque eu cheguei num ponto que se eu quisesse me manter ou crescer, eu precisaria saber mais. Porque aí também, hoje o mercado mudou. De quando eu comecei a trabalhar para hoje, os meus clientes mudaram, né? Os pedreiros envelheceram, então, assim, são pessoas mais novas. A tecnologia mudou o mercado. E aí, eu atendi 90% de cliente presencial. Hoje, eu atendo 10% de cliente presencial, mais uns 10% de ligação e 80% é WhatsApp. Então, assim, mudou uhum, completamente. O perfil do meu cliente mudou muito. Assim, o perfil de que não é empresa. Eu sempre uhum. tive uma empresa, que foi o que sempre me manteve em épocas de baixas vendas. Porque a empresa, construtora, empresas grandes, elas não param, né? Então, Uhum. assim, eu sempre mantive esses clientes e esse perfil não muda, mas o perfil do consumidor final ali, o direto, ele mudou muito. Então, a forma como que eu lidava com o cliente há 14 anos atrás não é a mesma coisa de hoje. O perfil mudou muito. Então, quando isso foi mudando e eu fui percebendo todas as mudanças, nessa hora eu procurei ajuda, porque eu falei, bom, agora eu não consigo mais, porque senão nem o mercado você entende mais, né? O Uhum. mercado muda. Então, no mercado você consegue entender mais do jeito que é. Então, se a gente não acompanha a mudança, não tem como. A gente também não consegue acompanhar o mercado e também não sobrevive. E aí, quando eu percebi essas mudanças, foi que eu procurei ajuda, mas foi só nessa hora. Então, o início foi batendo a cabeça mesmo, aprendendo do jeito Foi, que estava. foi, E igual você foi. falou, antes, eu ouvi um negócio hoje bem interessante, né? O dono de negócio antigamente ele era analógico e É, hoje é digital. Antes funcionava tudo no boca a boca, o cliente tinha que passar na porta do seu depósito para ele entrar ali e comprar. Não é igual hoje. Hoje não, é digital, não. tudo era analógico, né? Vamos assim Sim, dizer. mudou muito. A gente fazia notinha à mão, né? Se Uhum, você chegasse, quero um orçamento, quero fazer um pedido, a gente escrevia. Nota fiscal tinha 5 vias. A gente ficava escrevendo naquela nota fiscal com 200 mil carbono para pegar até a última via. Era manual. Hoje a gente tem, né, nota fiscal eletrônica, sistema para tirar pedido, sistema para controlar estoque, orçamento separado de venda. A gente tem todo a forma de trabalhar mudou muito, tecnologicamente falando mesmo. Hoje, outro dia faltou energia, né? Você nem que avisou que faltaria. Faltou energia umas 4 horas. A gente não trabalha. Você simplesmente não trabalha sem energia. A gente para. precisa do computador. E antigamente não. Antigamente, se faltasse energia, nem o telefone precisava de energia. Era aqueles telefones discados, né? Hoje até o Uhum. telefone fixo, ele precisa de energia. Então, assim, você não trabalha. Você não faz nada, você fica refém da tecnologia. A tecnologia tem essa desvantagem, que você é refém dela, você não faz nada sem ela. Mas ela abre portas que antigamente também não teria como você saber. Ela te permite, por exemplo, ter outros mercados, né? Porque antes da tecnologia também, o meu mercado era muito menor. Eu ficava muito presa ao bairro e ao que eu poderia vender aqui dentro do meu bairro. E com o avanço da tecnologia, a gente expandiu muito mais o mercado. Então, hoje, assim, eu atendo uma região muito maior, tenho clientes de vários locais diferentes e que foi a tecnologia que me propôs fazer, que, né, que me Uhum. deixou alcançar isso.
Então, assim, a gente mudou junto com o mercado. E aí, como eu acredito assim, eu sempre falo que como a gente conseguiu enxergar ali no início, que olha, é a internet, olha, os pedreiros estão mudando, olha o WhatsApp, lá, a gente acabou crescendo junto com eles, mas assim, foi ter essa percepção, porque se eu não tivesse também, eu não conseguiria e não estaria aqui até hoje. A Mariana falou assim: Eita, já fiz muita nota de 5 vias. É verdade. Cara, imagina. A gente Às passava vezes, às A vezes a gente gente precisava passa cartão assim. naquelas maquininhas de tarjeta, e aí tinha que ligar para poder saber se podia, se a compra estava aprovada ou não. Era um passo passar o cartão. Em compensação, a gente vendia assim, era 2 cartões por semana que passava, porque quase ninguém tinha cartão. Cartão de crédito era Né? artigo de luxo, mas era um E hoje passo ajudou economizar demais, né, com Aline, o cartão. cartão dos Nossa, empreendedores. é, Nossa, hoje você tem não uma tem dinheiro, facilidade. né? É, Ninguém tem nossa, dinheiro. A pessoa paga no cartão, a pessoa paga no Pix. Ninguém paga em dinheiro mais. Não existe muito isso de dinheiro, não. eu vi que o Depósito Rasa, tipo assim, ele evoluiu bastante na área digital, né? Eu vi, a gente, quem segue, sabe que, tipo assim, se você pegar os outros depósitos, tem lá uma fotinha da areia, uma fotinha de não sei o quê, e a sua turma, né, os seus colaboradores, eles envolvem no negócio, né, e fazem uns vídeos legais. Então tem uma transformação ali. E a gente olhando para esse lado, né, qual o principal diferencial seu? Você acha que foi as redes sociais em destacar dos demais depósitos da sua região? Ou foi mesmo vocês foram crescendo assim, normalmente? Eu acho que assim, claro, a rede social ela ajuda muito, né? É assim, meus colaboradores, eles realmente, eles são ótimos. Inclusive, a gente mudou o perfil muito da loja. A gente tinha um perfil mais estático, Uhum. que era de foto, estática mesmo, né? Sempre teve um marketing ali por trás, mas antes o meu marketing ele era muito foto, muito estático, né? A gente punha um post e explicava sobre aquilo. Ah, vou postar, sei lá, sobre uma ferramenta específica. Eu punha a foto da ferramenta e explicava alguma coisa dela embaixo. Ele era um perfil organizado, porém, ele era um perfil estático. Mas a gente percebeu que hoje esse perfil estático ele não funciona mais. É. Não é para o depósito A. Ele não funciona mais para ninguém. Hoje as pessoas gostam de vídeos, né? Tem muito essa coisa de vídeo rápido, reels, shorts. Então, assim, as pessoas elas querem essas informações rápidas, em forma de vídeo, e de forma que ela te dê ali alguma, né, um desestresse, uma coisa mais animada, uma coisa as pessoas preferem esse formato, né? Um formato mais engraçado, um formato que leva para a área da piada e tal. Então, assim, a gente percebeu que realmente é isso que traz mais gente na questão da rede social. E aí, isso tem gerado muito mais movimento na nossa página do que quando ela era estática. Então, de fato, realmente as coisas mudaram muito. Mas eu acredito que também a gente percebeu muito a questão da necessidade do mercado, porque você não pode ficar, por mais que a tecnologia que Uhum. tenha aberto as portas, a gente não pode ficar dependendo, por exemplo, só da rede social para vender. Porque você vai vender uma vez e depois não vai vender mais. Então, a gente tem muito uma questão ali que a gente percebeu, por exemplo, que no centro era mais difícil de entregar material, que quase ninguém entrega porque caminhão grande não entra no centro. Então, a gente investiu num caminhão menor, que a gente pudesse fazer entregas em locais que caminhões grandes não podiam entrar. Aí, Você se a gente diferenciou percebeu dos demais. isso. Aí a gente percebeu que, por exemplo, enquanto bate pá, isso mais lá atrás, tá batendo pá para poder encher o caminhão, você demora muito para carregar. Então a gente investiu na máquina. Aí a gente percebeu que, por exemplo, piso, cimento, são coisas que demoram muito para descarregar manualmente. Então a gente vai lá e investe na empilhadeira. Então, assim, aí eu percebi que as notinhas manuais, elas demoravam demais o atendimento, confundiam demais, não deixavam a gente perder esse tal. Então, a gente passou a ter o sistema. Aí, depois a gente percebeu que a gente estava tendo problema em responder o WhatsApp, por exemplo.
Aí a gente colocou um sistema de WhatsApp que a gente responde, mas cada vendedor com o seu nome. Então, o cliente, na hora que ele entra, a pessoa que já está atendendo já aparece, ela já atende do sistema dela, do computador dela, então já aparece o nome dela lá, e você já sabe com quem você está falando quando você começa. Uhum. Então, assim, você vai vendo aonde que tem falha e aonde que você pode investir, e porque assim, não é assim que só a mercadoria sai mais. Uhum. Como que eu faço para inovar o que eu tenho? Porque o meu forte sempre foi material pesado, areia, brita, cimento, pedra, mas não é todo dia que começa uma obra. Então, como que eu vou desovar esse material? Como que eu vou vender? E aí a gente tem que pensar em estratégias para vender o material que você tem, entendeu? Não é só, vou pôr o material que mais vende. Não, mas e o material que eu tenho já? Como que eu vou vender? Então, é tudo isso. Então, assim, quando eu percebi que o caminhão grande não fazia entrega, vou colocar um caminhão menor. O caminhão menor ainda ficou grande, vamos colocar uma caminhonete para fazer determinadas entregas. Aí você fala assim, o seu sistema, o WhatsApp web não está funcionando, então vamos procurar um sistema para o WhatsApp. E aí, assim, contar só com uma coisa não tem jeito. Você tem que observar o mercado, ver onde você falha, para que você consiga crescer dentro daquilo. É igual a gente voltando um pouquinho sobre as redes sociais, usa a rede social, ela capta o cliente, e depois você usa todas essas ferramentas que você tem para fazer um atendimento rápido, e esse cliente fala assim, opa, aqui é diferente do depósito que eu comprei ali, porque ele me entregou bem mais rápido, a resposta do vendedor para o cliente foi bem mais rápido, então a venda saiu bem mais rápido. Então, ele tem a tendência de voltar e comprar mais. Né? É diferente quando você tem só um WhatsApp, uma pessoa só responde e tem 15 mensagens para uma responder. Isso, e aí não funciona, não tem como. Então, assim, hoje todos os vendedores conseguem responder o WhatsApp ao mesmo tempo. Então, enquanto uma está respondendo um, o outro está respondendo o outro, então a gente não tem um tempo grande. E mesmo assim, a gente tem problema com espera, assim, porque a verdade é que o mercado hoje também ele é imediatista, né? Toda essa tecnologia e essa questão de todo esse vídeo rápido e resposta rápida e não sei o quê, e as pessoas, elas estão cada vez mais impacientes. Então, assim, mesmo eu fazendo todo o possível para que eu tenha ali a resposta mais rápida, você ainda não consegue responder na rapidez que a pessoa quer a resposta. Tem uns que chegam nem bom dia dá, e você fica assim, qual o preço do martelo? É humanamente impossível, porém, a gente faz o possível para minimizar esse tempo, assim. E aí o povo fala assim, mas vocês estão muito devagar. Às vezes a gente fica, meu Deus, tá tão rápido, você não faz ideia. Podia ser muito pior. Tudo muito rápido. Então, olhando assim pelo que a gente conversou, né? Você investiu em mais softwares, mais caminhões que conseguem entregar em lugares diferentes. Então, você construiu o seu diferencial entre os demais depósitos que tem na região. Pode ser que tenha os depósitos bem maiores e tal, né? Mas você conseguiu se destacar. Então, isso é um diferencial do depósito ASE, a agilidade. Isso, a agilidade, tanto na resposta quanto na entrega. A gente tem uma coisa também, que é a questão que nossos vendedores, eles não são só vendedores, assim, na maioria das vezes, exceto quando eles estão em treinamentos, né, que são na maioria das vezes eles conseguem tirar dúvida também. E eu falo muito com o pessoal que trabalha comigo, com as meninas lá, que eu falo assim, o cliente, ele não tem como saber o que ele precisa, o nome da peça que ele precisa, ou o que ele precisa, ele não tem como saber, mas a gente tem que saber. É o que a gente trabalha. Então, assim, uma das coisas que a gente também tem de diferencial, mesmo assim, por um depósito grande, porque, por exemplo, você pode ir lá e comprar no Leroy, mas você não vai conseguir o atendimento que você tem com a gente, porque você vai chegar aqui e falar, eu quero isso. Olha, mas isso é para quê? Talvez você não precise disso, talvez isso aqui seja melhor. As meninas, a gente consegue, às vezes a gente está na dúvida, alguém está na dúvida, chama outra pessoa para ajudar, e aí a gente consegue ali entregar o que a pessoa precisa. Não
vender muito, não é só vender, a gente quer vender o que a pessoa de fato vai precisar. Às vezes a pessoa chega para comprar 5.000 peças e você olha e fala assim, olha, 3 peças aqui te resolve, se você usar isso e isso, vai resolver o seu problema. Então, assim, nem é tanto para vender mais, é para vender o que você precisa. Eu não quero vender coisa para ficar parada na sua casa. Então, assim, a gente tem uma coisa de consultoria mesmo, de chegarem lá e falar assim: você consegue calcular tal material para mim? Consigo. Você consegue calcular quantos metros de cerâmica, quantas argamassas, quanto tijolo, quanto de areia, quanto de cimento eu vou gastar para fazer tal coisa? Se você trouxer a medida, eu consigo. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial muito grande, de ter essa questão da consultoria também, das vezes a pessoa está com dúvida, chega lá e fala assim, eu estou com um vazamento em tal lugar, que eu posso usar? Na maioria das vezes, se for, né, uma coisa que a gente, já sei, isso. Eu preciso daquela peça tal para usar na máquina tal. Você tem? Tem. Espera aí que a gente pega, que a gente já sabe o que é. Então, assim, essa experiência desses anos mostrou para a gente que essa questão da consultoria e da honestidade de falar que assim, você não precisa disso, não querer vender mais do que a pessoa precisa, isso também é um diferencial que mantém a gente no mercado. Porque você entendendo o assunto, porque eu já era do ramo da construção, né? Nós éramos até parceiros da mesma área. Verdade. E muitas vezes eu pedi ao cliente, compra isso para mim. Até anotava no papel, ele no depósito. O vendedor vendia, ele não tinha a peça, ele vendia uma peça similar para ele e ele chegava com a peça. Mas a peça não é essa. Por quê? Eu acho que é uma falta, né? Igual você fala aqui, é uma falta de comunicação e vender além do produto, né? Vender a solução para o cliente, vender, resolver a dor dele. Sim, E você falou que você investe em treinamentos para o pessoal, né, que trabalha. sim. E a galera que tem negócio acha que o investimento nas pessoas, né, que os colaboradores, é um dinheiro jogado fora, né? E a gente vê isso muito acontecendo, tanto para quem presta serviço, para quem vende produto, acha que o investimento é um dinheiro que você vai investir na pessoa e ela vai embora, e aí? Mas se você não investir nela e ela ficar, e aí? Prejuízo. Entendeu? O prejuízo Eu falo é maior. sim, a gente tem. Eu estou sempre investindo em questão de conhecimento mesmo, tanto questão do funcionário do pátio, quanto das meninas da loja. Elas estão sempre fazendo curso, tem sempre alguma ajuda, alguma coisa que a gente pode fazer. E eu estou sempre falando, olha, faz tal coisa, não sei o quê. Mesmo porque o meu tempo hoje também, eu sempre falo isso, meu tempo hoje é muito menor. Então, se você aprender a fazer direito, é menos uma coisa que eu vou ter que fazer, que você pode fazer para mim. Então, assim, realmente a gente investe em treinamento e é uma das coisas que faz a gente ter menos rotatividade de funcionário também, né? Porque a gente acredita neles, mas eles também acreditam na gente. Então, assim, é uma troca, não é um favor, não é porque eu sou boazinha ou porque eu sou legal e eu não faço, eu vou fazer por ela, porque ela não é isso. É uma troca, assim, eu falo com elas, aqui ninguém faz favor para ninguém. Eu não faço para vocês, vocês não fazem para mim. Eu não faço quando eu estou dando um emprego, ou quando eu estou pagando um curso, ou quando eu estou direcionando para alguma coisa, mas você também não está fazendo para mim quando você está fazendo seu serviço bem feito. Eu faço para você esperando receber. Então, assim, é uma troca. E isso diminui também um pouco a rotatividade de funcionário, diminui essa questão de erro, porque as pessoas estão há mais tempo, então elas conhecem o mercado, elas conhecem os clientes, elas conhecem o funcionamento da loja. Então, assim, acaba que é uma troca, né? Essa questão desse investimento na mão de obra que a gente tem hoje, ela é uma troca que eu faço, mas eu também recebo por causa disso. Não, e é um investimento, tipo assim, você às vezes tem treinamentos que é R$ 1.000 para cada pessoa, tem treinamento que ele é bem caro. Mas você investe ali, né, e você acha que não vai dar retorno, mas o retorno te dá. É bem maior. Porque imagina, você tem um cliente que ele entra lá, um cliente que ele trabalha com construção civil, ele é uma construtora. Não uma construtora grande, uma construtora pequena de casas. Aí ele pega e compra lá uma vez, aí ele é bem atendido por aquela pessoa. A recorrência de compra dele
vai ser grande. maior. E se você não tivesse investido nessa pessoa, igual eu falei, se você não tivesse investido, ela não ia atender essa pessoa bem, não ia saber vender para ela, e ela não ia voltar. Essa recorrência, você ia perder o cliente. O depósito do Sim. lado iria ganhar. Verdade, é isso mesmo. A gente precisa estar de olho no mercado, no atendimento. Não é só questão de preço, né? É questão de atendimento, de qualidade, né? Do que você está fazendo e tudo. A gente precisa investir nisso. Não tem como você manter um empreendimento sem nenhum investimento. Você não tem como você abrir nem assim, vou abrir uma empresa agora, vou virar empreendedor, vou vender qualquer coisa até pela internet. Você não consegue sem investimento em qualidade, sem investimento em atendimento, sem investimento em entrega, não tem como. Aline, e sobre o marketing? Eu sempre falo, o marketing ele não é voltado somente, por exemplo, você fazer um vídeo, postar nas redes sociais. O marketing ele é voltado também um café da manhã que você entrega, um brindezinho, um sorteio, né, a fachada da loja. Então ele é um todo em si, né, que você faz para atrair o cliente e ele Uhum. finalizar a compra ali. Você tem investido? Quais as estratégias você tem usado mais no seu depósito? A gente tem, eu sempre tenho essa questão do café da manhã. Ela é recorrente aqui, né? Tanto que em junho a gente faz o café da manhã junino, e aí toda semana a gente coloca uma coisa diferente. A gente sempre tem alguma coisa, sempre é o cafezinho normal, todos os dias tem café, biscoito, bala, isso aí é todo dia. Mas às vezes tem um café especial. Essa questão de brinde costuma acontecer sempre também. A gente costuma dar, mas assim. O marketing mesmo hoje, ele gira muito. Esse aí não tem como a gente fugir da rede social. Ele não Uhum. tem como fugir muito disso, porque qualquer outra estratégia que você use, você ainda precisa da rede social. Qualquer coisa que você faça, você hoje é um refém das redes sociais. Então, você não consegue fugir muito. Você precisa ter um apoio de marketing na rede social, para você divulgar até mesmo um café da manhã, uma live que você vai fazer, um prêmio que você vai receber, qualquer coisa que você precisa hoje, você precisa usar essa questão da rede social para poder fazer. Então, assim, ele hoje, ele gira muito em torno de mídia social, não tem como você fugir disso. Eu estou fazendo uns conteúdos, né, para distribuir para a galera, sobre a questão do investimento na empresa. Por exemplo, vamos supor que você faz uma reforma da fachada sua e quando você faz um investimento na empresa, você espera aumento de vendas, né? Porque o investimento numa reforma, investimento em máquina, investimento em um software, você quer que sua venda ela aumenta 30, 40% ou 50%, você quer que ela aumente. Só que aí, né, a galera pega e faz o investimento, reforma a fachada e tudo. E hoje, né, a gente estava conversando sobre isso, as pessoas não passam mais na porta e olham. E para a pessoa saber que você fez esse investimento num trator, ou um carro, ou uma máquina melhor, ela tem que saber como. Pelo marketing, pelas redes sociais. Então, uma empresa que ela faz um investimento, né, na estrutura dela e ela não trabalha o marketing em cima disso, o faturamento dela não vai aumentar o que ela Não, esperou. Então, vai continuar estagnado no mesmo lugar. Então, uma dica que a galera que está ouvindo aí, que empreende, né, é importante isso. Se você vai fazer uma reforma, se você vai comprar uma máquina, se você vai adquirir algum bem que ele vai servir para o crescimento, né, da sua empresa, você quer aumentar seu faturamento. Não tem como a pessoa saber, o cliente seu saber, os outros clientes novos saber que você fez aquele investimento, você pode atender melhor. Agora, no caso, se você falou do caminhão, né, os seus clientes sabem porque você já, ó, nós, a partir de hoje, está entregando é, centro, isso. entendeu? É Não tem diferente. como saber. É diferente mesmo. E tudo que você faz hoje é o que eu estou falando, gira em torno da rede social, gira em torno da mídia social. As pessoas hoje elas passam muito mais tempo no celular do que fazendo qualquer outra coisa, porque elas ficam o tempo inteiro no Uhum. celular. Então, aquele tempo inteiro, ela está recebendo conteúdo. Então, a gente tem que aproveitar essa questão que hoje, então, tá. Ninguém assiste mais televisão.
Quase ninguém ouve rádio, né? A gente tem os streams, e aí as pessoas. Então, assim, como que você vai alcançar essa pessoa que passa o tempo inteiro no celular? O único jeito é através da rede social. As pessoas estão aí agora, na tela do celular. Então, qualquer coisa que você faça, ela tem que passar pela questão do celular. Não tem como, pela questão da rede social, pela mídia social, as pessoas estão hoje online. Então, a única forma que você consegue trabalhar qualquer coisa, eu até brinco com as meninas e falo assim, olha, a gente tem que arrumar a loja, manter a loja organizada, limpa, de forma que o cliente entre e ele goste de ficar, e quanto mais tempo ele fica, mais ele gasta. Isso é básico, assim, sempre soube disso. Então, assim, organização da loja, organização de produto, questão de limpeza, isso sempre foi uma coisa que eu mantive muito, porque um ambiente agradável de você ficar é um ambiente que você fique mais tempo e você consome mais. É fato. Se você vai num bar, se você vai num restaurante, o restaurante não tá legal, não tá, você não vai ficar. E assim, em todo comércio funciona igual. Você vai onde você se sente bem. Então, se o ambiente ele não é legal, se é um ambiente poluído, cansativo, com grito, música alta, você não fica. Então, assim, a gente observa o ambiente da gente. Mas nada disso faz muito sentido se você não tiver como acessar o seu consumidor. E o seu consumidor, ele de fato não passa na sua porta, ele passa na tela do celular. Então é ali que você tem que estar. Isso é verdade. Aline, qual foram os aprendizados mais valiosos que você teve nas redes sociais e também como empreendedora? Nas redes sociais, as redes sociais eu ainda não sei muito. Eu Uhum. faço com muita ajuda, né? Eu preciso de muita ajuda ainda, mas não só nas redes sociais. Uma coisa importante, assim, para quem quer empreender, você não sabe de tudo, né? Você tem que entender que você não sabe tudo. Você pode entender muito do seu negócio, mas você não entende do resto. Então, você não faz nada sozinho. Você precisa realmente de ajuda. Por exemplo, eu preciso de ajuda hoje com a questão de rede social, que eu tenho um mundo de dificuldades. Então, eu falo assim, eu não sei editar um vídeo. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso que alguém tenha conhecimento nessa área que possa fazer isso para mim. Não adianta eu querer economizar e falar assim, não, a gente mesmo faz, não sei o quê, e fazer uma coisa mal feita, não adianta. Eu tenho que ter alguém que realmente entenda do que está fazendo e que vai fazer direito. Então, assim, você não adianta, são muitas vertentes, a gente tem, né, várias coisas. Você tem financeiro, você tem questão de cliente, venda, compra. Então, são muitas coisas, são muitos nichos. Não tem como, você não consegue fazer tudo sozinho e fazer tudo direito. Quem faz tudo não faz nada direito. Então, assim, você precisa ali escolher aonde vai a sua energia e em qual lugar que você consegue ali passar para outra pessoa, né? Passar essa responsabilidade, pagar uma pessoa competente para fazer determinadas coisas, porque senão você fica o tempo inteiro só ali fazendo, você não está vendo resultado, porque a sua energia está indo toda ali no operacional. Então, assim, hoje eu acredito que as pessoas precisam saber que é cada um no seu quadrado. Assim, você faz o que você entende. O que você não entende, você tem que delegar para alguém que entenda para fazer. Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta. Certo. Isso é verdade. E como é que foi? Aprendizado valioso que você teve como empreendedora, fora as redes sociais. Essa é difícil. As redes sociais, ai, mas não é que é difícil, é que realmente são muitas coisas. O peso da responsabilidade que você adquire quando você vira um empreendedor, e principalmente um empreendedor que emprega mão de obra, né? Você passa a ter uma responsabilidade com todos que estão à sua volta. Então, se você pensa assim, se você tiver um funcionário, tem uma família que depende do seu empreendimento. Então, se você falha, você não falha só para você, você está falhando ali num conjunto de coisas. E aí, empreender me ensinou isso, que eu posso até acordar com vontade de desistir,
mas eu tenho tanta coisa em jogo, e não é só a minha vida e a vida da minha família. Eu tenho tanta coisa em jogo que eu penso assim, você acorda e aí você fala assim, hoje eu vou pela fé. Isso é uma das coisas assim que eu mais sinto, porque tem dia que você realmente não quer, que você escuta coisa que você não precisa escutar, que você passa por coisas que você não precisa fazer, e você fala assim, ah, não quero isso mais, não sei o quê, e vou desistir, mas não tem como. E aí você acorda no outro dia e você pensa em toda a responsabilidade que vem junto com essa carga do empreendedor, e aí você não desiste, você fala, não vou desistir, não, vou continuar, porque não tem como. Isso é uma das coisas mais valiosas, assim, a persistência, que só quem é empreendedor vai entender o que eu tô falando, assim. Você Todo dia você quer todos parar. os dias você quer parar, todos os dias você quer desistir. Todos os dias são difíceis, assim, não tem dia fácil. Você resolveu um problema hoje, amanhã apareceu outro. Não, não, sabe? E assim, não é fácil, não é. As coisas vão mudando e você tem que mudar, e às vezes você tá indo só no ritmo, só existindo, e aí você fala assim, meu Deus, eu preciso parar, mas aí você não para, porque você sabe que se você parar, não é só por você, é um mundo É, de coisas em volta de você que vão parar também. E aí você acaba persistindo. isso é verdade. Aline, a gente já está com uns 45 minutos de live, ela passou muito Não, rápido. passa bem. Aí eu tô com duas perguntinhas aqui ainda, mas é direcionado para a galera que está nos assistindo, né? Se você pudesse dar três dicas práticas para empreendedores que querem alavancar seus negócios usando as redes sociais, quais seriam? Ou dicas práticas sobre empreender também. Sim, primeiro, pesquise o mercado. Não é só porque alguém abriu do seu lado e está dando certo, que você vai dar também. Pesquisa o que você está fazendo, se você tem mercado para vender os seus produtos. Você pode ser uma ótima boleira, mas se você estiver em um lugar que só tem idoso, todo mundo tem diabetes, por exemplo, você não vai vender. Então, assim, pesquise o seu mercado, se é aquilo, se você tem para onde desovar o seu, para quem vender o seu produto. Isso é importantíssimo. Porque às vezes a pessoa vê alguém fazendo e fala assim, ah, eu vou fazer também. Mas não é só porque o da pessoa está dando certo que o seu vai dar também. Tenha certeza do que você está fazendo, conhecimento sobre aquilo que você vai vender. Porque vender não é só comércio, né? Qualquer tipo de empreendimento. Se você vai vender uma palestra, você está vendendo. Então você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando, daquilo que você quer passar. Tenha conhecimento. Não acorde um dia e fala assim, ai, hoje eu acho que eu vou virar pedreiro. Não é assim. Então você tem que ter um conhecimento, um caminho para trilhar antes de começar. E principalmente, se for uma questão de rede social e você não tem muita habilidade com isso, procure uma job especializada. Porque é muito difícil, não é fácil, não é só porque você está vendo uns videozinhos ali, não é. Tem muita coisa atrás de um videozinho pequeno. E muito detalhe, muita coisa. Então, assim, pesquisa o mercado, vê se você tem como vender os seus produtos, vê se você tem como vender a sua mão de obra, se for mão de obra que você está vendendo. O que quer que seja que você esteja fazendo, pesquise o mercado, tenha consciência que você sabe o que você está falando, o que você está vendendo, né? Porque a gente tem que garantir o que você está vendendo, o que você está falando e o que você está fazendo. Garanta o seu serviço e tenha uma boa estratégia de marketing social, de mídia, de rede social, porque hoje as pessoas compram pela internet. Então, assim, você precisa convencer a pessoa a comprar de você e não de todos os outros que ela viu antes de você. Isso. Galera, vocês viram aí que não é fácil, né? Não é fácil ser É tudo empreendedor, menos né? fácil. Nossa, é tudo menos fácil, mas não é impossível e a gente tendo uma vontade, né, fé, força, a gente Sim, consegue crescer o nosso negócio. Aline, verdade. você acredita que as redes sociais foi uma ponte para transformar seu negócio, para ele crescer mais? Acredito, acredito muito. É,
não só o meu, mas todo o mercado hoje, ele é refém da rede social. Então, assim, se você soube aproveitar e sabe aproveitar esse mercado bem, você vai. Se você fala, não, não quero, não sei o que, você vai ficar parado, porque não tem como crescer hoje sem falar em rede social. Não tem como vender hoje sem falar sobre rede social. Não tem como, assim. Você precisa ter o mínimo de tecnologia para você manter um comércio, alguma coisa hoje. Você precisa estar no Google, você precisa estar no Instagram, você precisa ter um atendimento de WhatsApp. Não tem como. Você não empreende hoje sem ter acesso à mídia social. Ela hoje, inclusive, é o principal canal de venda, né? Não só meu, eu acredito que de todo empreendedor, porque tudo passa pela rede social. Verdade. E uma última mensagem para a galera que tá te vendo aqui, que vai te ver nos vídeos aí passando pelo meu perfil. Qual a mensagem que você deixa para eles? Que se a pessoa tiver vontade e tiver um negócio e tiver certeza, pode empreender sim. Não é fácil, mas também não é impossível. Né? A gente fala muito das dores, mas tem muitas coisas boas também. E para acreditar, porque se você tem um sonho, você precisa acreditar nele. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Então acredita no seu sonho, acredita que pode dar certo. E se você realmente tem a ideia e fala, eu vou empreender, você vai conseguir, com certeza. Ótimo. Galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Passou algumas pessoas, mas como a vida do ser humano está corrida, vê só 15 segundos ou 15 minutos, próxima, Verdade. próxima, próxima live, próxima história. Mas foi um prazer, né, falar com vocês. Ô, Aline, sou muito grato por você. Obrigado por tudo que você tem feito. Não só por mim, pela minha família, que você fez muita coisa por nós. Nos Ah, ajudou em momentos imagina. que foram muito difíceis, né? Obrigado por tudo. E grato por você ter aceito, né, e estar nesse projeto com a gente aí, falando um pouquinho, contando mais sobre você. E espero que a gente venha aqui falar um pouquinho mais de outras coisas, né? A gente falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Sim, Funcionário, vendas. liderança. Então a Sim, gente liderança. Então a gente vai trazer umas outras lives aí, né? com Espero que certeza. você esteja com a gente, tá? E muito grato mesmo. Você quer deixar uma mensagem? Não, só agradecer o espaço, agradecer poder falar, falar sobre assuntos que a gente gosta é sempre um prazer, assim, isso não é ótimo, né? Poder conversar sobre isso, agradecer você pela oportunidade, pela visão também, e é isso. Preparar para a próxima, Muito obrigado. tá bom? Tá? Obrigada, Fernando. Tchau, Tchau, tchau. galera. Até a Tchau, próxima. Isaías.